Deus trouxe uma mensagem no meu coração, e eu sempre falo que a mensagem precisa primeiro falar comigo, e muitas vezes nós nos desesperamos, ficamos aflitos com as situações, com as lutas, com as adversidades, mas eu quero dizer uma coisa: Deus nos chama para sermos fortes e corajosos, amém? E o tema de hoje é: seja forte e corajoso. E o texto que eu quero trazer está lá em Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9, que eu quero ler com vocês, que diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, para que todo este povo, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano, do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor Deus. Pai, agora eu peço ao Espírito Santo de Deus que dirija a minha vida essa noite, Pai, para falar, Pai amado, com as vidas, com os meus irmãos que estão me vendo pela internet, aqueles que estão aqui também. Tira toda a dispersão, todo o sono, todo o cansaço, toda a preocupação, tudo que possa tirar a atenção dos teus filhos, porque eu creio, Pai, que essa palavra vem de encontro aos corações, e que o nosso coração possa ser essa noite terra fértil, terra próspera, Senhor Deus, terra que será semeada a Tua palavra, e transbordará isso, Pai, ainda este ano, mas também para todo o ano de 2023, e eu creio que é uma palavra profética para as nossas vidas, de encorajamento, Pai, e de força, no nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, é uma palavra que Deus tem nos trazido, e vai marcar muito o jeito de você pensar e de agir, principalmente com as incertezas, com as inseguranças, com aquilo que ouvimos, com as preocupações que temos, o que será do Brasil em 2023. Meu querido, eu quero dizer uma coisa: se você está debaixo, dentro do propósito de Deus para a tua vida, meu querido, pode se levantar quem for, você não será abatido, porque a palavra de Deus diz em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? E veja que quando Deus faz esse convite para Josué, eu fico imaginando, né, nós lemos a palavra de Deus, mas nós precisamos entender todo o contexto. Josué estava recebendo aqui um bastão que era de Moisés. Moisés, para nós lembrarmos, foi escolhido de Deus para tirar todo o povo de Israel do Egito, que era um povo dominado, escravizado pelos egípcios. E através da vida de Moisés, a palavra nos revela inúmeros milagres, maravilhas e muitas revelações de Deus. Foi Moisés que Deus mandou as 10 pragas ao Egito através de Moisés. Houve a travessia do Mar Vermelho também, através da vida de Moisés.
Maravilhas extraordinárias aconteceu através dessa vida, ou seja, ele recebia algo direto de Deus para a sua vida. Ele tinha um relacionamento de muita intimidade com Deus. Deus revela para ele os 10 mandamentos e toda a lei da Torá. Moisés foi aquele que escreveu todo o Pentateuco, todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Teve revelação extraordinária de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E já pensou Deus chegar para Josué e falar: você irá suceder Moisés? Qualquer um de nós aqui poderia se esconder, se esquivar de um grande desafio desse, suceder uma pessoa tão importante, fingir: não é comigo, eu não estou preparado, é demais para mim. Enfim, desculpas e desculpas, e fugimos da responsabilidade, não é verdade? Pensa nesse chamado extraordinário de suceder alguém tão importante. Esse foi o chamado de Josué. E, guardadas as devidas proporções, será que não é o que Deus está dizendo hoje para você? Para que você tome uma posição e que você tenha coragem, porque Deus quer te levantar nesse tempo, querido. Amém? Eu creio que não é o tempo de nós ficarmos lambendo feridas, não é o tempo de nós ficarmos desesperados, não é o tempo de nós falarmos que seremos de nós, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É o tempo de nós estarmos debaixo do propósito de Deus, no centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar para estarmos. Qual o lugar? O melhor lugar para estarmos? No centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável, querido. Amém? Então é tempo que nós temos que ter posicionamento e coragem, querido. E certamente esse poderá ter sido o primeiro pensamento de Josué, né? Aquele ditado: quem sou eu na fila do pão para suceder Moisés? O homem que Deus falava com ele e revelava coisas extraordinárias, e além disso, através dele, grandes milagres, prodígios e maravilhas eram executados. Por isso Deus manifestou dessa forma a Josué. E a palavra, a sua palavra, nos revela hoje exatamente isso. E nós temos que nos perguntar: qual é o teu problema? O que tem afligido o teu coração? Qual é o medo? Talvez você tenha entrado aqui hoje falando assim: eu tenho um problema difícil para resolver, eu tenho dúvidas, eu tenho medo de tomar decisões, eu tenho medo de progredir. Mas Deus prometeu honrar a vida de Josué, e assim Ele é conosco. Amém? Crê nisso e não temas. E eu quero trazer aqui 5 verdades extraordinárias na vida de Josué. Vocês estão comigo? Está um pouco escura a igreja, essa chuva, está um clima para cochilar, né? Mas se alguém arrebatar, cutuca, levanta a mão, fica em pé e dá uma glória a Deus. A primeira verdade é: Josué não é obra do acaso. Existe propósito nas lutas de outrora. O que o diabo tenta mais falar para você, que você é obra do acaso, que você não é querido, que você não é amado. Pode ver hoje que as clínicas psicológicas estão cheias. Nada contra psicologia, pelo contrário. Mas hoje vivemos muitas vezes debaixo de decretos, de coisas que nos foram ditas no passado e que acaba nos deixando limitados, com medo, angustiado, sem coragem de prosseguir. Mas Josué, assim como você, não é obra do acaso. Existe propósito nas lutas que você já viveu, meu querido, e nas que você está vivendo hoje. Interessante que eu fui ver como Josué entrou na palavra de Deus, como Josué entrou em toda essa história, e nós estamos aqui hoje
falando sobre a vida de Josué. E lá em Êxodo, capítulo 17, 9 a 15, diz assim: com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro de outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. Amém? Meu querido, eu fico aqui olhando para esse texto e eu vejo como Josué foi chamado. Ele não foi chamado com uma bênção, não há uma história. Há primeiro um comando de Moisés, que era o grande líder. Ele diz: Moisés ordenou a Josué. Josué era um guerreiro, era um comandante de tropa. E como Deus faz as coisas, né? E o que a palavra diz? Que Josué obedeceu a Deus. E aqui vai a primeira grande verdade, que depois nós vamos falar mais sobre isso, sobre a obediência de Josué. E ele obedeceu. Então o que a palavra está dizendo é que havia os amalequitas e Josué era a ação de Moisés. Moisés orava, era levantado as mãos ali por dois homens, e no campo de batalha Josué estava lá agindo. Josué era um homem que tinha ação, ele entendia o propósito diante da luta, e ele obedecia à voz de comando, ao ponto que Josué destruiu os amalequitas. E aí o Senhor disse a Moisés: fale tudo isso para Josué. Percebe o cuidado de Deus aqui? Deus preparando. Meu querido, nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais atentos para o que Deus está dizendo para nós, meu querido. Às vezes nós tampamos o ouvido e Deus está falando conosco, e nós estamos com os ouvidos tampados espiritualmente, e nós temos que estar atento a isso. Deus já estava aqui preparando, nesse momento de batalha, que era lá nas águas de Meribá. Era o local onde havia água naquele lugar, e eles lutavam por essa água, e Deus estava falando para ele, estava trazendo Josué para algo grandioso. Mas muitas vezes nós abrimos mão daquilo que Deus tem, e nesse momento Josué era o coadjuvante da história, e muitas vezes nós somos orgulhosos ao ponto de não aceitarmos sermos coadjuvante, ou sermos escada para ninguém, para saber que Deus está nos tratando, Deus está nos preparando para algo extraordinário. E assim foi a vida dele. Uma outra passagem nele, quando fala os espias na terra de Canaã, os 40 anos no deserto, que está lá em Números 13, de 1 a 2. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Depois, em Números 14, versículos 6 a 10, diz assim: e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenha medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo dele. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro.
a todos os filhos de Israel. Esse é um outro momento que Josué aparece. E foi que quando Moisés enviou 12 espias para espionar a terra prometida, e dentro daqueles homens, Josué era um deles. E Josué, quando chega, ele olha a terra, ele olha aquela terra, ele olha para a bênção de Deus. O que aconteceu com a maioria? Com 10 espias, eles olharam para as diversidades, olharam para as lutas, mas como é que nós vamos vencer? Não olharam para o Deus do sobrenatural. E o que o texto está dizendo aqui é que Josué e Calebe foram os únicos sobreviventes de uma geração a entrar na terra prometida, amém? Você quer entrar na terra prometida? Você quer ser abençoado em 2023? Então seja forte, seja corajoso, não tenha medo, porque o Senhor é convosco. E se o Senhor está na frente da tua luta, meu querido, pode se levantar o inferno contra você, porque ele vai cair em nome de Jesus, amém? E é isso que nós temos que entender. Olha, houve ali, a congregação queria matar Josué e Calebe, queriam ser apedrejados, mas diz que a glória do Senhor apareceu na tenda no encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor deu livramento para eles. Olha que o Senhor estava preparando Josué para algo grandioso, deu o livramento para ele, porque os planos de Deus não se frustrarão, meu querido. E eu quero dizer uma coisa: se tem promessa sobre a tua vida, se Deus tem propósito na tua vida, eu quero dizer, você é imortal, querido. Então não tenha medo. Não tenha medo do que pode acontecer, não tenha medo de tomar as decisões. Se as suas decisões são fundamentadas na palavra, e você tem comunhão com Deus, tem relacionamento com Deus, certamente você terá o sim, o amém, e receberá a bênção de Deus, amém? Então, meu querido, Josué não é obra do acaso. Nas lutas de outrora havia propósito, e havia direção e o preparativo de Deus. Então, meu querido, quando você está olhando para a tua vida, as dificuldades que você tem passado, as lutas que você tem enfrentado, olhe e fale, isso tudo é treinamento para algo que Deus tem para a minha vida. Veja que os momentos de deserto são momentos que nós passamos na vida, todos nós passamos, todos nós iremos passar, mas são momentos que nós não devemos murmurar, mas exercitar a nossa fé, crendo que Deus é com nós, Deus está no controle das nossas vidas, e Deus nos dará a vitória. São lutas que fazem parte para o nosso crescimento. Imagine uma criança, que ela começa a andar, certamente virá os tombos, virão as quedas, né? Quando a gente tira a carteira de motorista, vai afogar o carro algumas vezes. Hoje tem automático, mas quando não tinha, afogava o carro, as pessoas falavam, ô braço. Fazem parte da nossa vida, são momentos que Deus nos proporciona para que nós possamos aprender, desenvolver e crescer para algo muito maior. Meu querido, a vida caminhada cristã é assim. Muita gente pensa que entregou a vida a Jesus, todas as coisas vão acontecendo de maneira natural, mas há um momento que nós temos que entender, que é nos dedicarmos, nos aperfeiçoarmos, crescermos em relacionamento com Deus, crescermos em conhecimento da palavra de Deus. Só assim nós vamos atingir a maturidade de cristãos maduros, cristãos que conhecem a palavra de Deus e que começam a ser não somente crentes, mas serem discípulos de Jesus. Ou seja, você deixa de ser um problema para ser a solução do problema, querido, amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, Josué entendia que havia promessas sobre a sua vida, assim como há promessas sobre a sua vida. Você crê nisso? Você crê que há promessas sobre a tua vida, que as promessas de Deus estão sobre a sua vida, que Deus tem propósito contigo? Você que está me vendo pela internet, você crê que Deus tem propósito na tua vida? Há propósito e há promessas. Mas o que tem a ver as promessas de Josué comigo hoje aqui? Eu quero ler com vocês aqui Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro.
Agora presta atenção, para que a bênção de Abraão chegassem aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? O que eu quero dizer com isso é que as bênçãos, as promessas de Abraão, as que estão sobre a vida de Josué, também estão sobre a tua vida, querido. Há promessas para você, há promessas para a minha vida, e nós precisamos entender esse tipo de bênção sobre nós. O que nos diferencia de recebermos as promessas ou ficar só na promessa? Sabe a promessa? Estamos gordos de promessa, mas cadê as bênçãos que não vêm sobre nós? Mas Deus está dizendo hoje para você, creia, querido. No versículos 3 e 5, Josué fala assim: Deus fala que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, assim como disse a Moisés. Olha que interessante, ele disse isso para Moisés, ele disse isso para Josué, e ele está dizendo isso para você. Amém? Seja ousado, querido, seja ousado. Promessa é ousadia. Deus está falando que todo lugar que você pisar a planta do teu pé é território santo. Você crê nisso? E hoje nós vemos muita geração com medo das coisas. Olha, não vou naquele lugar, porque, meu querido, se eu estou ali e o Espírito Santo de Deus está comigo, o inferno vai correr. Amém? E onde eu vou entrar vai prosperar, porque a bênção de Deus está sobre a minha vida e as promessas de Deus estão sobre nós. Mas você precisa declarar a palavra, declarar a vitória. Olha, estou pisando na planta do meu pé, território santo, território abençoado, vai prosperar. Ah, mas eu arrumei um emprego numa empresa que está quebrando. Estava, porque eu entrei, e a bênção de Deus está sobre a minha vida. A empresa vai prosperar, os negócios vão crescer. Eu estou entrando numa empresa que não está vendendo nada, vai mudar, não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu cheguei lá, eu vou ser o melhor vendedor, eu vou fazer a diferença naquele lugar, vou ser promovido. Comecei como encarregado de obra, logo eu sou engenheiro, em nome de Jesus, amém? Seja excelente naquilo que Deus tem colocado na tua vida. Ele diz mais, Deus fala que ninguém poderá resistir todos os dias da sua vida, assim como fui com Moisés, não te abandonarei e nem desampararei. Deus é contigo, querido, Deus não vai te desamparar. Às vezes nós começamos a olhar para os nossos olhos da carne, os olhos humanos, e começamos a duvidar do cuidado, do amor de Deus. E Deus quer que nós cremos, acreditamos nele. Eu sempre gosto de contar esse exemplo. Minha filha, quando está ali, ó, e ela, quando era pequenininha, eu ia lá, se ela estivesse aqui ou lá embaixo, eu falava: filha, pode se jogar daí que o pai te pega. O que ela fazia? Pulava. Por quê? Porque ela cria, meu pai vai me pegar. Na piscina igual, né? O filhinho se joga. Aí vão crescendo, aí vai começando, já vem a dúvida no coração: será que o senhor vai dar conta? Hoje eu acho que eu não dou conta, aqui não, filha, mas na piscina sim. Mas é assim a nossa fé. Percebe que quando nós estamos naquele primeiro amor com Deus, que tem que ser primeiro e único, e sempre Ele nas nossas vidas, nós começamos a acreditar na palavra. E depois nós olhamos as circunstâncias, as dificuldades, as adversidades que surgem, nós começamos a duvidar, falar: mas será? Gente, eu vou repetir, o leão está no trono, e ele ruge, então creia nas promessas de Deus sobre a tua vida. Quando Jesus disse que nós temos que ter a fé como de uma criança, é porque a criança crê, ela acredita no pai, ela acredita. Você leva, às vezes, a filha vai, pega ela, põe num carro, viaja 1000 quilômetros, o filhinho está ali, quietinho. Não, meu pai está aqui comigo, está tudo certo. Pode andar 1000 quilômetros, 2000 quilômetros. Põe minha filha para andar 1000 quilômetros, hoje ela já fala: ô pai, não, vão de avião, né? Mas a criança acredita. É isso que Deus está falando para nós, que a nossa fé precisa ser como a fé de uma criança. Acredite e nas promessas de Deus para a tua vida, porque foi assim para Josué. Olha o que Deus pediu para ele, que ele ia conquistar uma terra, ele ia liderar um povo, e Deus falou para ele:
ninguém poderá resistir. Todos os dias da sua vida, assim como fui com Moisés, não te abandonarei e nem desampararei. Lembram de Isaac? Isaac teve a passagem dele quando ele construiu os poços de Isaac. Ele levantou um altar do Senhor. Mas nós entendemos que o altar do Senhor precisa ser levantado no teu coração. Ou seja, aonde você estiver, meu querido, a bênção não está necessariamente num local, mas ela está sobre a tua vida. Aonde Deus te coloca, você é um abençoado, você é um abençoador, você trará paz, trará vitória, trará alegria, porque o Espírito Santo é esse. O que nos diferencia do mundo é o fruto do Espírito em nós, e você irá mudar o cenário, mudará as circunstâncias, e nós precisamos já começar a visualizar, a cheirar a bênção de Deus sobre a tua vida. 2023 será um ano de lutas, mas será um ano de vitórias, no nome de Jesus. Eu creio nisso na minha vida, e você precisa crer isso no teu coração. Veja que Deus, Ele agiu de maneira poderosa com servos de Deus fora de Israel. Deus usou Daniel na Babilônia, Deus usou José no Egito, porque a bênção não estava no local, mas estava sobre aqueles que obedeciam, aqueles que viviam na retidão de Deus, que buscavam o Senhor, que se relacionavam com Deus, e isso faz a diferença. E hoje tem muita gente com medo do governo, do PT. Meu querido, se Deus é por você, quem será contra você? Não é tempo de você perder a noite de sono, ansioso, com medo. É tempo de você orar e buscar a presença de Deus e viver debaixo das promessas dEle para a tua vida, porque certamente você vai colher abundantemente. Amém? Em terceiro lugar, Josué foi encorajado por Deus para vencer o medo. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Eu estou trazendo sempre uma mensagem do Novo Testamento, porque muita gente pensa, lá no Antigo. Não, ao Novo, confirmando, está confirmando sobre a tua vida, que você não tem o espírito de covardia, mas é um espírito de poder. Sabe o que é poder? É viver debaixo do poder de Deus, é viver debaixo, não do natural, é do sobrenatural, querido. Amém? Amor e moderação. E que interessante, na passagem de Josué, Deus fala para Josué 3 vezes, eu acho que é importante, né? Ele falou no versículo 6, 7 e 9, ele diz assim: seja forte e corajoso. Pode ter a versão da tua Bíblia que diz assim: te esforça e tem bom ânimo. Será que Deus queria que ele fosse forte e queria que ele fosse corajoso? Falou 3 vezes para ele. E hoje é contigo. Seja forte, corajoso, tenha bom ânimo, não deixe que o inimigo fique te acusando de ser fraco, de ser covarde, te desanimando, te trazendo preguiça. Não, esse é o tempo que Deus tem para que nós sejamos fortes e corajosos. Deus é contigo por onde quer que andares. Eu sempre falo que o medo, ele é inerente a nós seres humanos. Nós temos medo de muitas coisas, mas nós não podemos ser dominados pelo medo, porque o medo nos paralisa e traz consequências para isso. A primeira delas, que é a perda das bênçãos. Ou seja, você perde as promessas. Há a promessa, mas você não vive as promessas de Deus. Lá em Mateus 14, 23 a 29, não vou ler o texto, nós conhecemos esse texto, que é a passagem que fala que Pedro andou sobre as águas. Todo mundo conhece. Aí eu pergunto, quantos discípulos Jesus tinha? Alguém pode responder quantos discípulos Jesus tinha? 12 discípulos. Mas somente um deles andou sobre as águas. Somente um deles, porque a promessa havia. Mas um deles acreditou. Nós gostamos muito de exaltar que ele afundou depois, né? Mas aqueles passos ele deu sobre as águas. Ele viveu a bênção, ele viveu a promessa, porque ele creu.
E assim muitas vezes é a nossa vida. Muitas vezes nós andamos por fé, mas momentos caímos, começamos a olhar para as circunstâncias, mas a boa notícia é que Jesus vai estar lá, querido. Jesus vai estender o braço, Ele vai te pegar pela mão e vai te fazer novamente andar sobre as águas. E é assim a nossa caminhada. Se em algum momento da vida você, por medo das coisas, afundou, Jesus está ali. E você estende a tua mão para Jesus, porque Jesus vai te levantar novamente e você vai viver as bênçãos e as promessas de Deus. Amém? Uma segunda consequência é quebra de relacionamentos, tanto com Deus, com a família e amigos. Mas como assim? A falta de perdão ela é uma característica plena do medo. Muitas pessoas, quando vão falar em pedir perdão, se acham que são inferiores. Você já viu isso alguma vez ou não? Eu não peço perdão. Aí tem muitas pessoas assim que dizem assim, você se arrepende de algo? Aí o camarada diz, não me arrependo de nada que eu fiz, só que eu não fiz. Que eu falo, que infeliz é esse cidadão. Como eu não me arrependo? Tantas pessoas que eu tenho magoado, tantas pessoas que eu tenho ofendido. E quantas pessoas que eu preciso pedir perdão. O perdão é um exercício. Para quem é casal aqui sabe o que eu estou dizendo. Como é que vivemos junto sem exercitar em sua plenitude o perdão? Não tem como. Eu preciso perdoar. E quando muitas vezes eu não perdoo, não me arrependo de algo que eu fiz, por medo, ou por ignorância, ou por dureza de coração, o que acontece? Há quebras de relacionamentos. Tanto com Deus, porque as suas orações ficam interrompidas a Deus, mas também com a sua família e com muitos amigos. Então, meu querido, não tenha medo de perdoar, não tenha medo de viver relacionamentos. É importante nos relacionarmos. Tem gente que fala assim, eu não gosto de gente. Meu querido, então começa a orar, porque Jesus disse que no céu haverá muitas moradas. E começa a liberar perdão para as pessoas mais próximas, para o cunhado, para a sogra, para o sogro, para o irmão, amigos. Tenha sempre alegria de perdoar, de se arrepender e de se agradar com o teu irmão. E é isso que Deus pede. E para isso nós temos que romper o medo que nos paralisa, querido. Também impede o nosso crescimento ministerial, profissional e financeiro. Eu quero falar um pouquinho sobre o crescimento ministerial. Veja que existe na escola, nós temos o curso Vida Cristã aqui, não sei quem já participou, mas existe ali uma escada que nós chamamos da escada de sucesso, que é ganhar, consolidar, evangelizar e enviar, amém? Um dia como eu fui, nós fomos ganhos para Cristo, amém? Fomos consolidados na palavra, provavelmente participando de uma célula, participando dos cultos na igreja. Isso se chama consolidação. E depois existe um processo mais profundo, que é o discípulo. Fazer discípulos, de você ser discipulado por um líder de célula, ser discipulado por um pastor, e depois vem o processo de enviar, onde nós somos enviados para sermos esse transformador de vidas. Você começa a ganhar vidas para Jesus, você começa a participar do processo de consolidação, ou você começa a participar do processo de discipular vidas. E eu pergunto, quantas pessoas, quantos irmãos hoje estão na igreja, apenas ganham para Jesus, ou consolidado, mas não são discipulados, ou não discipulam, ou não são enviados para um crescimento ministerial? Meu querido, nós temos que crescer ministerialmente. Crescer dentro do corpo de Cristo é você deixar de ser apenas um crente, como o pastor Daniel gosta de frisar, sentado, salvo e satisfeito. Olha, eu estou salvo, estou sentadinho na igreja, estou satisfeito, mas para começar a ser um pescador, porque é isso que Jesus nos chama. Jesus disse para Pedro, farei de você, Pedro, um pescador de homens. Ide e pregar o evangelho. Isso fala de crescimento, e muitas vezes por medo, né? Tem pessoas que pensam assim, que eu preciso ter conhecimento bíblico, teológico, para começar a falar de Jesus. Meu querido, você tem que dar o teu testemunho, porque é o teu testemunho que vai mudar a história de uma pessoa. É o teu testemunho, o resto é o Espírito Santo de Deus operando na tua vida. É lógico que nós temos que procurar o crescimento
do conhecimento da palavra, de termos intimidade com Deus. O crescimento ministerial e espiritual, ele é gradativo, contínuo, progressivo. Nós temos que crescer a cada dia, ou seja, eu preciso ser um cristão hoje melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Mas o medo, muitas vezes, te paralisa. Tem uma passagem que fala de Davi e Golias. O que aconteceu? Houve um gigante que desafiou todo o exército de Israel. E lá Davi, um jovenzinho, um adolescente, mas que estava sobre ele a unção de Deus, que o profeta Samuel ungiu, e ele entendia a sua missão, e entendia que havia um Deus poderoso, e aquele jovenzinho aceitou o desafio, e disse: hoje mesmo, esse incircunciso vai cair, porque ele vai ver que há Deus em Israel. E a despeito das adversidades, da luta e do tamanho do gigante, nós sabemos que Davi matou o gigante, e ele recebeu a recompensa. Houve um crescimento na vida de Davi, que dali ele foi isento de impostos. No Brasil isso é uma grande bênção, né? Pessoa, você ser isento de impostos, era o prêmio. Casou com a filha do rei, e começou a morar no palácio. Ou seja, houve um crescimento. Diante de um grande desafio, há sempre um crescimento, e nós temos que entender isso, querido. Mas quando nós deixamos o medo nos dominar, todo aquele crescimento ministerial, profissional e financeiro fica estancado. Não permita isso. Em quarto lugar, Josué entendia como ser forte e corajoso. E como ser forte e corajoso? Através da obediência. Você quer ser forte e ser corajoso? Seja obediente a Deus. E obediente não é entender, obediente é obedecer. Amém? Obedeça a Deus. Josué, versículo 7 e 8, Deus diz a ele: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Meu querido e minha querida, aqui faz toda a diferença, porque nós cremos nas promessas de Deus, nós cremos que Deus pode nos encorajar, como encoraja através da palavra, mas aqui é o que faz toda a diferença: obediência, ser obediente a Deus. Então Deus dá uma direção bem objetiva para Josué, dizendo para ele: medite na minha palavra de dia e de noite. Como você tem meditado na palavra de Deus? Somente aos domingos ou às quartas? Ou você tem buscado a Deus? E veja que em todos os homens e mulheres de fé da palavra de Deus, a grande marca de cada um deles que viveram as bênçãos fala sobre obediência, ser obediente a Deus. Todos eles. Daniel, que eu disse agora há pouco, Daniel na Babilônia, a grande marca dele era: ele orava 3 vezes ao dia, e por orar 3 vezes ao dia, ele foi liberto. Houve um livramento da cova dos leões. José, por ser obediente a Deus, mesmo sendo um escravo no Egito, Deus o levanta para ser o homem mais importante da terra. A marca de um homem de Deus e uma mulher de Deus passa pela obediência. Esse é o grande segredo, querido. E é isso que o fazia forte e corajoso, porque uma vez que ele meditava na palavra de Deus, ele não deixava os seus ouvidos abertos para as conversas aleatórias, para as má notícias. E o que está acontecendo hoje? Nós estamos dando muito tempo para as más notícias e pouco para as boas notícias, que é a palavra de Deus, as boas novas, aquilo que Deus tem falado de vós, aquilo que Deus tem trazido ao teu coração, aquilo que Deus tem te preparado, aquilo que Deus tem te capacitado.
o que Deus tem falado de você. A palavra de Deus diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, meu querido, é tempo de você dobrar a tua quantidade de oração, de você orar ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar, mas é tempo de você ter tempo de qualidade com o Senhor. Não é aquela oração que eu falo muito com a minha esposa, não vamos orar aos 45 do segundo tempo. O que é orar e ler a palavra aos 45 do segundo tempo? Quando você está cansado, com sono, deita na cama e começa a orar, lê a Bíblia, já dorme, já arrebatado nos primeiros 10 versículos. Não, tempo de qualidade, Deus é o principal. Nós vamos agora na sala, 8 da noite, olha que horário gostoso. Vamos ler a palavra, vamos conversar em família. Tempo com Deus, porque você está se enchendo teu coração com a palavra. E é a palavra de Deus que vai te fazer ser um filhinho obediente. É a palavra de Deus, porque é a direção dele para a tua vida, é o teu relacionamento com Deus. Se relaciona com Ele. A primeira verdade que nós aprendemos aqui é que nós tínhamos que entender o propósito. A segunda é a promessa. A terceira é o encorajamento, ou seja, o estímulo. Mas vem a obediência, e aonde muitos fingem que não está vendo. Então a Bíblia é como comer, beber, respirar. Não é brincadeira, pois o único jeito que temos para receber as bênçãos é de mantermos fortes e corajosos diante das dificuldades do dia a dia. Deus nos promete e nos encoraja, mas precisamos nos armar, querido. E o único jeito é com a palavra de Deus. Obedecer é melhor que sacrificar. Oséias 4, versículo 6 diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento da palavra. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que fazer das Escrituras o nosso manual, todo dia. Todo dia eu preciso me encher da palavra, preciso buscar o conhecimento da palavra de Deus, porque Deus vai falar com você através da palavra. Hoje nós queremos um evangelho fast food, né? Olha, eu quero fazer um pedido, traz para mim daqui 20 minutos uma mensagem de Deus. Meu querido, é tempo com Deus. Não tem como você se relacionar com alguém sem ter um tempo de qualidade junto. Não tem como você ter um relacionamento com um filho sem ter tempo de qualidade. Não tem como eu ter relacionamento de intimidade com a minha esposa sem ter um tempo de qualidade. E tem pessoas que querem fazer diferente com Deus. Deus quer te falar contigo, meu querido. É no secreto. Ele quer que você entre na presença dEle, que você ore, que você busque em secreto todos os dias, e faça disso um hábito na tua vida, um hábito de oração, um hábito na tua vida de buscar o Senhor, de meditação na palavra, reflexão na palavra de Deus, pedindo para que o Espírito Santo te revele coisas tremendas da palavra. Amém? Quem aqui em 2023 vai ler a Bíblia toda num ano? Levanta a mão. Já tem uns corajosos aí. Então compre uma novinha, compre uma Bíblia nova, aproveita aí que a gente não tem perseguição de Bíblia, glória a Deus. Tem países aí que não pode entrar a Bíblia, já compra uma e já fala assim, vou ler de capa a capa, todo dia. Se eu não entender, tem pastor na igreja aqui, chega lá, pastor, me explica isso aqui. É para isso que tem os pastores aqui, amém? Também, entre outras coisas, né? Mas é para orientar. Então lê a palavra de Deus, se aprofunda, participa dos cursos da igreja, cursos maravilhosos que nos ensinam a ler a palavra de Deus, a compreender muitas coisas que tem ali na palavra, mas se dedica ao Senhor. 2023 é ano de comunhão com Deus. E por fim, em quinto lugar, fala que Josué perseverou e terminou bem a sua carreira. Glória a Deus. Josué 24:15 diz: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram, de outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Amém? Ou seja, tudo aquilo que Deus, no Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9, tudo aquilo que Deus falou para Josué se cumpriu, amém? Josué
foi obediente, foi forte e foi corajoso, e ele conquistou a terra prometida. E no final da sua jornada, havia ali uma influência de outros povos, e muitos começaram a buscar outros deuses. E Josué, firme, acabando a sua carreira, porque logo depois Josué foi para a glória. Mas ele disse: eu e minha casa decidimos hoje que nós servimos ao Senhor. Eu quero dizer para você que tão importante como você começa no Evangelho, tão importante como você caminha na tua vida, é como você termina, querido. Como o apóstolo Paulo disse: acabei a carreira e guardei a fé. Que eu chegue ao final combatendo o bom combate. É isso que Deus quer de nós, querido. É lutando o bom combate. E assim Josué conclui o seu combate. Eu quero terminar essa palavra dizendo para vocês: não tenham medo. Seja forte contra o desânimo e corajoso contra o medo. Josué viu que não era Moisés que fazia os milagres, e sim Deus. Deus operava. Então não desista, querido. Quais são os sonhos de Deus para a tua vida? O que Deus já prometeu? O que Deus já te levou? O que Deus tem falado ao teu coração? Todo espírito de desânimo, preguiça de ler a Bíblia, caia por terra em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós somos contados por cabeça e não como cauda. A Bíblia diz que nós nesse mundo teremos aflição, mas Ele diz também: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo. Mas nada que você conquista irá adiantar se Deus não estiver contigo no teu barquinho. Então não adianta pedir, clamar, orar por absolutamente nada, se o que você quer não esteja inserido dentro da palavra de Deus, por algo que não esteja na Bíblia, naquilo que não é visto por bons olhos a Deus. Portanto, sejamos obedientes, assim como Josué foi, para que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida, pois Deus é fiel, meu querido. Amém? Eu quero terminar esse momento antes de nós orarmos, lembrando, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? E qual é esse espírito? É o Espírito Santo de Deus, que habita em você. Todo aquele que entregou a vida a Cristo, o Espírito Santo faz morada. O Espírito, na verdade, é o selo da bênção e da promessa de Deus sobre a tua vida. E o primeiro passo para isso é você entregar a tua vida a Jesus. O primeiro passo para quebrarmos o espírito do medo e da covardia é entregando nossa vida a Jesus, convidando Ele para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? E se você entrou aqui hoje pela primeira vez e ainda não entregou a sua vida a Cristo, mas hoje você quer romper com esse espírito do medo, com esse espírito do desespero, da ansiedade, o primeiro passo é você entregar a tua vida a Jesus. E eu quero convidar, se você entrou aqui hoje pela primeira vez e ainda não teve essa oportunidade, eu queria que você levantasse sua mão, e que eu quero fazer uma oração com você. Não tenha medo, não tenha medo. Estou vendo alguém? Está escura a igreja, se puder acender um pouco a luz. Alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém? Bom, eu espero que todos aqui já tenham entregue a vida a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você que está me vendo pela internet, talvez você está vendo essa mensagem e ela tocou no teu coração. Eu queria que você orasse comigo agora, dizendo assim: Senhor meu Deus, eu hoje confesso Jesus Cristo como meu Senhor e único Salvador. Eu creio que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário e levou toda a maldição, todo o decreto de morte, toda a vida, todos os pecados da minha vida
que eu pequei, que eu peco ou irei pecar, foram levados na cruz do Calvário. Mas a partir de hoje, eu mudo a minha história, porque será dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. E a partir de hoje, o meu nome está escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Você que está me vendo pela internet e entregou sua vida a Jesus, tem um QR Code aí do lado. Quero que você acione, que alguém da igreja, um diácono, um pastor, vai entrar em contato com você. Amém? Louvado seja o teu nome. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Antes de adorarmos ao Senhor, eu queria pedir que você ficasse de pé e fechasse seus olhos por um instante. E com sua fé, determine a sua cura essa noite, a sua libertação. Que nessa noite você vai se livrar das crises existenciais. Liberte-se nessa noite do espírito do medo. Liberte-se nessa noite do espírito de ira sobre a tua vida, de algo que você viveu no passado, sombrio. Esqueça, meu querido, da noite que talvez você foi assediado, violentado, porque essa noite é noite de libertação, é noite de cura. E em Cristo você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Hoje é noite do milagre, é noite da bênção e da palavra profética sobre a tua vida. Olhe agora não pelos olhos humanos, mas olhe pelos olhos da fé e vê a libertação dos teus filhos, vê a restauração do teu casamento, a prosperidade sobre a tua empresa, sobre os seus negócios, a prosperidade vindo sobre a tua vida, meu querido, porque assim como Josué será convosco. Essa noite é noite de cura, é noite de conserto, é noite de ver a sua família restaurada. Josué disse: eu e minha casa servimos a Deus. Nós temos um Deus, então declara hoje sobre a sua casa, sobre a sua família, a restauração. Eu declaro hoje que meus filhos serão mais crentes que eu. Eu declaro essa noite que meus filhos estão libertos de todas as amarras, de todo espírito do vício, das drogas, dos encantamentos que há nesse mundo, porque eu declaro a tua palavra que não há encantamento para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa noite minha família é sarada e curada pelo nome de Jesus. Haja paz na minha casa, cura, restauração. Oh Senhor, receba essa noite um ministério abençoado, querido. Todo o medo que você tem de servir ao Senhor com ousadia, de falar para as pessoas que Jesus é Senhor da tua vida, cairá por terra essa noite e fará de você uma testemunha viva do poder de Deus, do evangelho de restauração, daquele que sara, daquele que cura, daquele que traz vida aos mortos, daquele que restaura, liberta do vício das drogas, que liberta do vício da prostituição, da pornografia, do medo, do adultério, do alcoolismo. Essa noite é noite de cura, é noite de romper com medo, de romper com medo. Oh Senhor, com o desânimo, cura para as famílias essa noite, Pai, em nome de Jesus, restauração, Pai, eu declaro em nome de Jesus, amém. Meu querido, Espírito Santo de Deus tocou fortemente no meu coração. Para você que está aqui essa noite, que está escravo do medo, do desânimo, eu queria que você viesse aqui na frente, que eu quero orar pela tua vida hoje. Não tenha medo, não tenha vergonha. Se algo na tua vida está impedindo de prosperar, de se encorajar, de levantar em outros patamares na vida, que você possa vir aqui na frente, porque essa é noite de libertação, querido. É noite de cura na tua vida, cura emocional. Não tenha medo, não tenha medo, porque o Espírito Santo de Deus está aqui essa noite, trazendo revelação, direção, e Ele quer curar a tua vida, Ele quer curar as tuas emoções essa noite. Que o diabo quer te deixar cativo, debaixo de medo, de opressão, de desânimo, falando assim: eu não tenho mais nada na vida, eu sou
coitado, eu sou um abandonado. Mas hoje Deus vai quebrar isso na tua vida e vai ser um tempo de romper extraordinário da palavra de Deus. É um tempo que em 2023 a tua história vai ser mudada. A medrosa, a covarde, o medroso, o covarde, ficará cheio do Espírito de poder de Deus. Esse é o tempo que Deus tem para transformar a tua vida e transformar a tua história. Que toda apatia espiritual se transformará essa noite no poder extraordinário do Espírito Santo na tua vida. Eu quero declarar na autoridade que há no nome de Jesus, que todo espírito do medo, todo espírito do desânimo, caia por terra em nome de Jesus. Levantem aqui, Senhor Deus, guerreiros e guerreiras do Senhor, atalaias, homens e mulheres, com ousadia, em nome de Jesus. Que todo espírito de rejeição caia por terra essa noite, que todo espírito do abandono, todo espírito, Senhor Deus, da maldição que foi decretada, caia por terra em nome de Jesus. E é um novo tempo para os teus filhos, é um novo tempo, é um tempo, Senhor, que nós iremos romper em fé, crendo, Pai, num Deus do impossível, no Deus que fará grandes coisas. 2023 será o ano da grande vitória e da grande colheita do Senhor, Pai amado. Seremos como Josué. Oh Senhor Deus, em nome de Jesus, eu declaro essa noite vidas libertas, curadas, saradas, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que o Senhor trará sonhos, Pai, essa noite. Quem não estava dormindo, tendo pesadelos aterrorizantes, terror noturno, todo espírito de morte caia por terra, em nome de Jesus. Eu declaro vida, restauração nos lares, nas famílias, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre o teu povo, Senhor, dando um final de ano abençoado em família, uma virada de ano abençoada, em paz nas casas, em paz nas famílias, Senhor Deus, trazendo restauração, cura, e que 2023 será um ano de muitas bênçãos, no nome de Jesus, amém. Amém, que Deus abençoe tua vida, vai na paz do Senhor, glória a Deus.